Fala, nação rubro-negra, passando por aqui para a gente trocar aquela ideia pós-jogo. Ontem o Flamengo novamente testou nossos corações, está se especializando em testar a nossa condição cardíaca. Ontem o Flamengo no primeiro tempo fez um jogo assim, para esquecer, mais um. Um primeiro tempo para esquecer. Lembrando muito assim, o comportamento contra o Estudiantes de La Plata, sem competir novamente, numa rotação muito inferior ao que o Corinthians estava. O Corinthians entrou, parece que ligado no 220, disputando, ganhando os duelos individuais, ganhando os duelos aéreos, ganhando as divididas, ganhando as segundas bolas, ganhando o meio campo, ocupando o meio campo, empurrando o Flamengo para trás, o Flamengo concedendo espaços generosos ao Corinthians, assim, coisas inacreditáveis estavam acontecendo ontem. E quando o Flamengo tinha a posse da bola por pouco tempo, diga-se de passagem, no primeiro tempo o Corinthians teve muito mais a posse de bola do que o Flamengo, e o Flamengo é um time que costuma ter muito mais posse de bola do que seus adversários, mas do outro lado tinha um ex-técnico do Flamengo que conhece muito bem o Felipe Luiz, sabe como o Felipe Luiz pensa, e armou o time do Corinthians exatamente para tentar neutralizar as principais armas do Flamengo. Ele ficou na defensiva, na maior parte do primeiro tempo ficou na defensiva, enquanto que o Corinthians empurrando o Flamengo para trás, tendo ali o Mateuzinho, conhecido por nós, como uma válvula de escape pela direita, mas também incomodando pela esquerda ali durante muito tempo. E, como eu falei, generosos espaços para o Corinthians atacar e também contra-atacar quando o Flamengo, por pouco tempo, tinha posse de bola. O Flamengo simplesmente errava passes no meio campo ali. Cruz errando passes, Saúl errando passes, Vinha errando passes. Quando eu vi a escalação, eu fiquei muito feliz com a entrada do Vinha. Eu gosto muito do Vinha. O Vinha é um baita lateral esquerdo. O Vinha, tecnicamente, para mim, ele é o melhor lateral esquerdo que o Flamengo tem. Tecnicamente, para mim. Tá? O Vinha é muito melhor que o Ayrton Lucas. Ele é melhor que o Alexandre. Ele não é muito melhor que o Alexandre, mas ele é melhor que o Alexandre. E por que eu falo isso? Porque o Vinha, além dele ter a facilidade do drible, que o Alexandre não tem tanta facilidade para driblar, e que o Ayrton Lucas também não tem tanta facilidade para driblar, o forte do Ayrton Lucas é a velocidade, o forte do Alexandre é exatamente a sua força física, sua imposição física. O Vinha se destaca mais pela versatilidade. Ele pode jogar pelo meio ali tranquilamente, quando ele estiver mais velho, pela meia esquerda ali, porque ele é um cara que tem facilidade de drible, facilidade de avanço, a mesma facilidade que o Ayrton Lucas tem, e tem força para chegar à linha de fundo e cruzar bem. Ele é um bom cruzador, muito, e tecnicamente ele é superior ao Alexandre. Tecnicamente ele é muito superior ao Ayrton Lucas. Mas o Vinha ontem, por que eu estou falando dele? O Vinha tomou um baile do Mateuzinho ontem. O Vinha não viu o Mateuzinho passar o primeiro tempo todo. Quando eu falo não viu, é porque realmente não enxergava o Mateuzinho. Dorival Júnior, que não é bobo, conhece o Flamengo, conhece o Vinha, logicamente. Entrou a jogada do Corinthians por ali, pode reparar. Muitas das vezes, o Yuri Alberto, que foi o personagem central do jogo, entrou ali diversas vezes na cara do Rossi. O Flamengo, assim, simplesmente convidando o Corinthians a entrar, abrindo as portas, pode entrar, a casa é sua, faça o que você quiser. O Corinthians, em pouquíssimo tempo, ele teve 3 chances claras, O Yuri Alberto ficou 3 vezes cara a cara com o Rossi. Coisas assim que não costumam acontecer com o Flamengo do Felipe Luiz. Não costumam. Claro que tem o fator cansaço em campo, porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, ainda foi para os pênaltis. Teve uma viagem curta de volta, que da Argentina para o Brasil é muito rápido, mas ainda assim é uma viagem cansativa. Chegou, com certeza, na madrugada de quinta para sexta, mal descansou na sexta, porque no sábado tinha preparativos a fazer para o jogo que foi ontem, domingo. E, logicamente, que o cansaço entrou em campo junto com o Flamengo. Isso aí é fato, isso aí é inegável. Mas o Flamengo, ele tem um elenco muito bom exatamente para esses momentos em que o cansaço bate. Foi o caso, no meu entender, do Léo Pereira, quando o Felipe Luiz o sacou, porque o Léo Pereira realmente, assim, ele estava muito mal, tecnicamente, fisicamente falando, e também o Ortiz, por incrível que pareça, claro, tem o fator cansaço, repetindo aí, ele perdeu aquela bola ali para o Yuri Alberto logo no início do segundo tempo, porque realmente, assim, fisicamente ele não estava centro, E o Yuri Alberto, ora, quando você vai bater um pênalti, aliás, primeiro que não foi pênalti, tá? Aquilo ali não foi pênalti. Ah, o Jorge, você é rubro-negro, sou rubro-negro, óbvio. Mas se aquela falta, entre aspas, aquele pisão, que foi mínimo, pisãozinho, vamos dizer assim, que o Léo Pereira deu no atacante do Corinthians, tivesse sido em qualquer outro lugar que não a grande área, aquele cara não teria caído daquela forma estatelada como ele caiu. Parecia que o Léo Pereira tinha, sei lá, quebrado a perna dele, Claro que não, aquilo ali não foi pênalti. Mas
como se trata do Corinthians, está jogando na casa dos caras, apesar de ser o Flamengo adversário, o juiz deu e o VAR nem sequer chamou para checar, interessante isso, né? Impressionante. E o cara tentou bater um pênalti, o Yuri Alberto, que não é um craque, não longe disso, tecnicamente ele é limitado, ele é um cara forte, ele é um cara que chuta bem, tecnicamente o Yuri Alberto é muito limitado, aliás o Yuri Alberto já andou aí tempos atrás, né, o Flamengo andou namorando com ele, ainda bem que não trouxe, porque o Yuri Alberto, ele é do nível do Pablo, aquele Pablo que quase veio pro Flamengo em 19, quando o Gabigol veio, e o Pablo não veio, graças a Deus, é do nível dele, é do nível do Luciano, do São Paulo, é desse nível aí, é abaixo, é tecnicamente fraco, e como jogador tecnicamente fraco, ele jamais poderia ter batido um pênalti com aquela cavadinha ridícula, e o Rossi, sentado, segurou a bola. E aí, o Rossi, vindo de moral do jogo contra o Estudiantes, seu ex-clube, na casa dele, pegando 2 pênaltis, classificando o Flamengo, depois de ter falhado no primeiro gol dos caras, logicamente que o Rossi estava cheio de moral, cheio de confiança e pegou o pênalti com facilidade. E ali eu pensei que o Flamengo fosse melhorar, mas o Flamengo não melhorou, dando espaços ao Corinthians. E no primeiro tempo, eu falei com a minha companheira a seguinte coisa: olha, o Flamengo está perdendo o jogo porque Deus não quer. Deus não quer que o Flamengo perca o jogo, Deus não quer que o Flamengo tome gol. E realmente, o primeiro tempo todo foi 0-0 e o Corinthians perdendo gol em profusão ali. E aí tem aquela famosa frase: quem não faz, leva, né? Uma das frases mais famosas do futebol: quem não faz, leva. E eu fiquei com essa frase na cabeça, né? Falei, tomara que no segundo tempo o Flamengo volte numa outra rotação e comece a incomodar o Corinthians, porque o Flamengo é um time muito melhor do que o Corinthians. E de fato, o Flamengo voltou melhor no segundo tempo. Voltou incomodando mais. Aliás, já no finalzinho ali do primeiro tempo, o Flamengo já tinha dado uma melhorada. O De La Cruz começou a entrar no jogo, o Samuel Lino começou mais a entrar no jogo, a Arrascaeta começou a entrar mais no jogo, porque ali, aos 40 ainda, até os 40 do primeiro tempo, os jogadores-chave do Flamengo, vamos dizer assim, estavam totalmente engolidos pelo Corinthians. Essa que é a verdade, né? A gente tem que falar a verdade aqui. Tem gente que fala assim: ah, Jorge, você só critica o Flamengo. Não, a gente tem que falar o que a gente vê, galera. A gente tem que falar o que a gente está vendo, né? Não romantizar, não maquiar uma realidade, que não existe isso, né? Então, o Flamengo estava sendo engolido pelo Corinthians. Para nossa sorte, o Corinthians estava sendo incompetente ao concluir as jogadas. Porque senão teria sido os 3-0 no primeiro tempo. O Roberto teve 3 chances ali claras ali, além do pênalti, né? 3 chances claras além do pênalti. Então, o Flamengo no final do primeiro tempo, quando os jogadores chaves, De La Cruz, Saul, Arrascaeta, Samuel Lino começaram a entrar no jogo, o Flamengo melhorou a situação, parou de tomar sustos, começou a imprensar o Corinthians, começou a empurrar o Corinthians para trás, e o Corinthians claramente começou a demonstrar temor. Porque o Flamengo é um time muito forte, todo mundo sabe disso. Quando você tem um time muito forte pela frente, o Corinthians deve ter pensado assim, você não pode perder tantos gols, tantas chances de machucar o adversário, porque aquele adversário uma hora ele vai te machucar. E ele não vai repetir aquela atuação bizonha do primeiro tempo, como o Flamengo não repetiu. E no segundo tempo o Flamengo melhorou. Voltamos à programação normal no segundo tempo. O Flamengo botou a bola no chão, dominou o Corinthians, dominou as ações, teve muito mais posse de bola, muito mais organizado, muito mais concentrado, muito mais, me parecia até melhor fisicamente, curiosamente, né? Até inclusive o Felipe Luiz fazer as alterações ali, tirou logo o Vinha, que o Vinha não estava bem. Tirou o Vinha, botou o Alexandre, que o Vinha não estava bem. Tirou o Léo Pereira, botou o Danilo, que eu já falei aqui anteriormente, que o Danilo precisa ser mais aproveitado nesse time, deve ser mais aproveitado nesse time, porque o Danilo joga muita bola, está no mesmo nível que o Léo Pereira, pelo menos. O Ortiz, tecnicamente falando, ele é o melhor zagueiro do Flamengo, isso é fato. O Ortiz está no nível acima, mas o Danilo, tecnicamente falando, né, ele está um pouco abaixo do Ortiz, mas em outras valências, ele supera o Ortiz, ele iguala o Ortiz, ele tem que estar ali também. Então, o Danilo entrou, felizmente, e o Alexandro entrou no lugar do Vinha, que, enfim, coitado, o Vinha não viu o Mateuzinho, o limitadíssimo Mateuzinho no primeiro tempo. O Flamengo equilibrou o jogo, passou a dominar as ações, passou a empurrar o Corinthians para trás e passou a ter chances, né? Chances com a Arrascaeta e o Carrascal, gente, assim, o Carrascal, ele chegou agora, né? Assim como o Emerson Royal chegou agora. E aí sim, como eu falei do Emerson Royal, o Carrascal ainda está conhecendo o ambiente, conhecendo os jogadores, conhecendo a torcida, conhecendo o clube, conhecendo, enfim, a cidade do Rio de Janeiro, conhecendo os adversários do Flamengo, né? Tudo isso você tem que colocar na conta, tem que colocar na equação.
Agora, ontem o Carrascal jogou muita bola. Muita bola. Teve uma hora que o Arrascaeta, ele deu um pique ali no segundo tempo, e o Arrascaeta ele ficou lá na linha do fundo, voltou andando. Aí eu falei que o Arrascaeta parecia estar cansado e era a hora do Luiz Araújo. E, de fato, o Felipe Luiz colocou o Luiz Araújo, mas não no lugar do Arrascaeta, no lugar do Samuel Lino, né? Mas o Flamengo empatou com uma belíssima tacada de sinuca do Arrascaeta, contando com um excelente passe do Carrascal. O Carrascal, eu acho que ele vai ganhar uma vaga ali no meio campo. Ele pode ser muito bem um reserva do Arrascaeta, mas me parece que ele vai jogar junto com o Arrascaeta, porque ontem ele apresentou suas credenciais. Acho que finalmente o Carrascal apresentou suas credenciais, porque ele é driblador, ele é leve, ele é inteligente, ele chuta bem, ele tem um ótimo passe, como deu um ótimo passe para o Arrascaeta, daquela tacada de sinuca para empatar o jogo, e como deu assistência também para o Luiz Araújo, também daquela tacada de sinuca, decretando a nossa vitória, importantíssima, contando com a derrota dos Porcos, né, para o Bahia, e também contando com a derrota do Cruzeiro para o Vasco da Gama, que nossos perseguidores mais próximos foram derrotados, né? Um pelo Clube de Regata Vasco da Gama, que é nosso cliente VIP, nos ajudou. Já falei para um amigo que o Boto vai fazer o Pix para eles lá, cara, que é uma brincadeira. Mas o importante é que o Flamengo ele abriu uma gordurinha na liderança. Quinta-feira tem Flamengo e Cruzeiro. Eu pretendo estar no Maracanã para assistir em loco e depois vir aqui para falar das minhas impressões. Muito importante, duríssimo, seríssimo. Leonardo Jardim é um muito bom técnico, cara que vem de Premier League, dirigiu o time na Premier League, ele está fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. O Cruzeiro tem um Caio Jorge lá, que é um bom atacante, muito bom, rápido, driblador, técnico, melhor que o Roberto, melhor que o Luciano, muito melhor que aquele tal de Pablo lá. Não é por acaso que o Gabigol está no banco, né? O Gabigol que é muito bom, não sei se ele vai jogar na quinta-feira, espero que ele não jogue. Se jogar, espero que ele não faça nada. O Gabigol, além de ser um cara que ainda conta com a admiração da torcida do Flamengo, ele é um cara perigoso, de pênalti como ninguém aqui no Brasil, e tem faro de gol, e eu espero que ele não saia do banco. Mas se ele sair do banco, ele será muito bem marcado, vigiado, porque todo mundo também conhece ele. Esses são do Saúl, do Carrascal, essa galera que chegou agora, né, do Emerson Royal, mas ainda assim o futebol está muito globalizado, todo mundo viu jogos, todo mundo acompanha os jogos, todo mundo sabe as características de cada jogador, a movimentação que gosta de fazer, enfim. Hoje em dia o futebol não tem muito mistério a respeito das características físicas, mas tem ainda aguarda algumas surpresas que diz respeito à questão tática. Espero que o Flamengo faça um bom jogo taticamente contra o Cruzeiro. Temos tudo para ganhar e para nos isolarmos ainda mais na liderança. E aí sim pensar no Racing mais lá na frente. Claro que tem uma distância aí para o Racing, a gente enfrentar o Racing na Libertadores, mas o Flamengo precisa se recuperar fisicamente. Essa semana vai ser boa para isso, esses dias que o Flamengo vai estar hoje, terça, quarta, descansando, respirando, para na quinta-feira estar na ponta dos cascos, como se diz, e ganhar com contundência do Cruzeiro. Repito, vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo tem tudo para ganhar mais essa e se consolidar ainda mais na liderança. Tamo junto, galera. Isso aqui é Flamengo.